Veja no ICL Notícias, segunda edição. O indicado dele para a presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo. Marçal desmascarado. Largando tudo para trás aqui. Boulos acusa ex-coach de usar boletim de ocorrência de outra pessoa para fazer falsas acusações sobre o uso de drogas. Então ele jogaria mentira no ar, geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem. A corrida eleitoral pelo Brasil. Pesquisa aponta empate triplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo e larga vantagem de Eduardo Paes no Rio. Marielle presente. Conselho de Ética da Câmara aprova a cassação do deputado Chiquinho Brazão, preso como mandante do assassinato da vereadora. A hora do panda. Os planos de expansão comercial da China com Heloísa Vilela, direto de Chengdu. Fez sentido. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nessa quarta-feira, meio de semana, já chegamos até aqui, 28 de agosto de 2024. A gente está ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul. Assunto hoje, que está pegando fogo, é essa reportagem da Folha de São Paulo mostrando que Pablo Marçal estava tentando armar uma arapuca, acho que ainda vai tentar usar dessa história de usar um homônimo do Guilherme Boulos, que ele sim está envolvido num boletim de ocorrência indicando o uso de drogas. Boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana. Essa história é complexa, mas o resumo da ópera é esse, né? Usou um homônimo do Boulos. Boa noite, Gabi, Rodrigo, comunidade. Olha, tem gente do Recife, Lisboa, Salvador, Mirassol. A coisa está quente aqui pra gente. É um canalha, a canalice de marca maior, né? Você usa um xará do Boulos, num caso de 21 anos atrás. O próprio, que é um Guilherme Boulos, que é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. Né? Esse é que é o negócio. Ele confessou que, ainda muito jovem, 20 anos e tal, teve uma confusão com a apreensão de maconha, não foi nem cocaína, e era um caso de juventude, ele agora é outro homem, maduro, etc, etc. Está explicado, mas a canalice é desse candidato que faz isso. Imagina, Gabi, Rodrigo, o estrago, se ele apresenta esse documento do outro Boulos, apresenta no último debate. Debate da Globo, na Rede véspera da eleição. Globo. Ele deixa exatamente para quando ele estivesse se despedindo. E olha o que eu tenho aqui. Vou comprovar o que eu disse a campanha inteira. Aí mostra esse boletim de ocorrência do outro Boulos. O efeito, o estrago já teria... estaria na rua. Irreversível. Ô Chico, o que eu acho importante é a gente dizer, porque aqui na nossa abertura, até o texto foi assim, Boulos acusa. O Boulos não acusa, gente. Não. A reportagem da Folha de São Paulo aponta um fato. Apurou que o coach fez um dossiê levantando o nome Guilherme Boulos e reuniu as informações. Misturado ali, tinha uma informação de apreensão de droga com o Guilherme Boulos, que não é o Boulos do PSOL. É um Boulos candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. O Pablo Marçal não teve nem dúvida, jogou isso no ar para criar confusão e, como disse o Chico, o plano era mostrar o documento. Tá aqui, ó, registro na polícia, boletim de ocorrência, no debate da Globo. Até explicar o que é, o que não é, véspera de eleição, ele ia armar a arapuca, estava armada a arapuca, o Boulos falou, nós vamos mostrar daqui a pouquinho o vídeo. É isso, o Boulos tem que ir para cima, isso é uma canalice. É bandido, é criminoso. Não tem outra palavra. A gente tem que subir o tom. Cara, a filha dele voltou da escola chorando por conta dessa acusação. A filha do Boulos.
Importante dizer o que Pablo Marçal disse em relação a isso também. Diz né? que a filha tem que chorar mais. É isso. Então, e vai chorar muito mais ainda. É um perverso. Eu não digo nem o que eu gostaria de fazer com o Pablo Marçal. Não vou falar aqui que eu não quero ser processado. Mas dá para imaginar. Se encontrar na rua, o que tem que fazer com um elemento desse? Entendeu? É um sujeito que tem que ser tratado assim. É um anormal. Né? Então tem que ser tratado assim na base, enfim, sem nenhuma delicadeza. Porque um sujeito que faz isso, usa sabidamente uma informação falsa. A filha do atingido chorou. Ele disse, tem que chorar mesmo, vai chorar mais. E o que é isso, Gabi? É um sujeito sem limite. Daqui a pouco nós vamos avançar nesse assunto. Não há limite nenhum, não está jogando dentro das regras do jogo. Não está jogando. A gente vai falar sobre isso, mais detalhes. O Castro Rocha falou muito bem qual que é a estratégia do Pablo Marçal e realmente não dá para combater o Pablo Marçal só no discurso político. Não dá. Não dá. O Tribunal Superior Eleitoral precisa agir, as nossas leis eleitorais precisam agir e não estão, né? Não é um caso de polícia. Esse cara é caso de polícia. Pablo Marçal é caso de polícia. Aliás, já foi, né? Já foi condenado. Mas está sendo mas de não novo. Tem limite. Não tem limite, Chico. Vamos começar falando de algumas notícias boas, porque existe um mundo real. O Pablo Marçal entrou na mente, como se diz hoje em dia, né? Entrou na mente. Não só aqui de São Paulo, de muita gente, mas no Brasil. Conseguiu fazer isso. Mas o mundo real continua, as pessoas continuam levantando, pegando o metrô, o ônibus, o carro em São Paulo, no Rio de Janeiro continuam circulando, no Nordeste, no Sul do Brasil, em Minas. O Brasil continua existindo, tem uma economia para além desse bandido. Vamos para as notícias boas, vou começar. O Paulo Gala, economista, fez hoje uma postagem falando, vamos tirar o Pablo Marçal aqui da tela, por favor, gente. Vamos tirar, por favor, o Pablo Marçal. Isso, obrigado. O Paulo Gala fez hoje uma postagem explicando 5 pontos positivos, 5 boas notícias da economia brasileira. Bem didático. Fato concreto, bem didático. Vale muito a pena essa postagem, acompanhar essa postagem do economista Paulo Gala. Primeira boa notícia, desemprego em queda, 6,9% no Brasil real. Não é que esteja uma maravilha, mas é a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos. Nós voltamos para os índices da Dilma. 6,9%. Segundo ponto, crescimento econômico sustentado. O Brasil deve crescer perto de 3% este ano. Então, desemprego em queda, crescimento, aumento do investimento. O que é investimento, gente? Não é um investimento que você faz lá no banco, sobrou R$1.000, vou investir no CDB, não é isso. Na economia, o investimento é quando o empresário investe em novas plantas, em novas fábricas, faz um investimento que vai gerar novos empregos. É só assim que a economia cresce de maneira sustentável. O ideal para o Brasil é que o investimento fique em 20% do PIB. A gente andava muito abaixo disso. Agora chegamos a 18%. Estamos subindo. Então a taxa de crescimento, a taxa de investimento no Brasil atingiu 18% do PIB. É o terceiro ponto positivo. Vamos para os 2 próximos aqui, por favor. Os 2 últimos pontos aqui destacados pelo Paulo Gala. Ele cita superávit comercial, que é o Brasil entre o que vende e o que compra, tem um superávit dos maiores da América Latina. Aliás, o Lula, nos primeiros governos, e a Dilma deixaram uma quantidade de reservas que salvou o Brasil em vários momentos depois. E continua. Superávit de 80 bilhões em 2024. 80 bilhões de dólares. Quinto ponto, expansão do mercado de capitais. Então, na vida real, a economia, repito, não é que a gente queira dizer que está tudo uma maravilha. Não está, tem problema, está gerando emprego, mas os salários ainda são baixos, mas está melhorando. Então, aqui os 5 pontos listados pelo Paulo Gala. Agora, o que é interessante é que, apesar disso, a turma do mercado financeiro que domina caderno de economia, cobertura econômica nos grandes meios, é a turma do mercado financeiro. E o que a turma do mercado financeiro continua apostando? Contra o Brasil. O Brasil está indo bem, como diz aqui o Paulo Gala, apesar da turma do mercado financeiro e apesar do chefe do Banco Central, do Campos Neto, que o Bolsonaro deixou de herança maldita. Presidente do Banco Central, que entra agora na sua fase terminal. Campos Neto em fase terminal, pato manco no Banco Central. Está indo embora. Até que, enfim, chega. Apesar dele, o Brasil está arrumando a casa na economia. E hoje, notícia de hoje importantíssima,
presidente Lula indica o nome de Galípolo para substituir o Campos Neto. Esse aqui, ó, o Galípolo integrou a equipe que fez o plano de governo na área econômica, foi assessor do Haddad, já foi nomeado como diretor do Banco Central, já está lá conhecendo os bastidores e vai ser o novo presidente do Banco Central. Não é nenhum incendiário, não é nenhuma liderança assim de esquerda, mas é um sujeito com compromisso com o desenvolvimento do Brasil, como explicou o Bresser Pereira, que deu uma bela aula aqui no ICL com o Edu Moreira, mostrando que o Brasil precisa de projetos de desenvolvimento. Então precisa ter gente comprometida com ideias desse tipo. Repito, nada incendiário, não é para botar fogo em tudo que foi feito para trás, mas gente mais comprometida com o desenvolvimento e menos comprometida com o banco. Esse é o perfil do Galípolo, apesar de ter diálogo, sim, com o pessoal do mercado, porque faz parte do jogo nesse momento. Bom, o mercado segue a apostar contra Lula, contra um projeto de desenvolvimento, contra qualquer coisa que signifique uma esquerda moderada, reforma, melhoria econômica no Brasil. Prova disso, esse pessoal de mercado jogou contra o Galípolo, continuam jogando, né? Fizeram pressão, fizeram chantagem para o Lula não nomear o Galípolo. Esse pessoal de mercado aposta em qualquer um. Já apostou em Bolsonaro e Paulo Guedes, já apostou em militar, apostaria de bom grado num golpe militar do 8 de janeiro, Tarcísio. Então, mercado financeiro, se puder tirar o Galípolo e fazer uma aposta em Bolsonaro, militar, Tarcísio de Freitas, eles vão por aí. E agora, sabe em quem que eles estão apostando? Adivinha, gente? O mercado começa a se aproximar de quem? Pablo Marçal. Já tem até manchete no UOL. Faria Lima já flerta com Marçal para derrotar Boulos. A Faria Lima consegue normalizar tudo, né, Rodrigo? É a normalização. Nesse caso aí é quase amor à primeira vista, né? Amor ao primeiro golpe, no caso, o golpe bancário, porque são muito parecidos. Pois é, um sujeito que dava golpe em conta bancária, em banco, né? Ladrão de banco. O mercado está querendo se aproximar do sujeito condenado por ser ladrão de banco. Por isso, gente, muito cuidado com pesquisa eleitoral. De ontem para hoje, 2 pesquisas circularam por aí. Uma delas publicada pela revista Exame. Revista Exame. Já foi importante e tal, era da editora Abril. Quem comprou a revista Exame? O BTG. O banco BTG é o dono da revista Exame, que publicou uma pesquisa hoje, provocando muito alvoroço, dizendo: o Marçal já ultrapassou não só o Nunes, ultrapassou o Boulos, é invencível, já ganhou. A pesquisa era isso, era botar o Marçal como um fato consumado. Engraçado, né? O mercado se aproxima do Marçal, tenta marcar um jantar aí com ele e no mesmo dia sai pesquisa desta revista, cujo dono é o banco BTG do André Esteves, dizendo que o Marçal explodiu. Que ele está crescendo, ele está, é um fato. Agora, colocar em primeiro lugar, muito cuidado, eu não vou nem dar o nome nem os números, porque é uma pesquisa suspeita. Outra, eu não vou dar o nome também, uma pesquisa considerada picareta, deu o Bolsonaro como vencedor no primeiro turno em 2022. E aí, de ontem para hoje, começou a circular. E o pessoal na maior ingenuidade, olha aí, o que tinha em comum a pesquisa da Exame e essa outra picareta que o Marçal divulgou nas redes dele? Trazia o Marçal em primeiro lugar, já numericamente. Então, alto lá, era uma operação para criar um fato consumado. Assim, olha, já era. O Marçal já passou o Nunes, já passou inclusive o Boulos. Agora, gente, é se juntar com ele. Deixa de frescura, sabe, Tarcísio? Faz campanha para o Marçal, Faria Lima, deputados, vereadores, vamos com ele. Criar um fato consumado, um estouro da boiada. Alto lá. Campanha nem começou na televisão. Muita calma nessa hora. Hoje saiu aí sim uma pesquisa que a gente conhece, Felipe Nunes, Quest, não é infalível, mas é uma pesquisa feita com seriedade. Sim. A pesquisa mostrou tríplice empate. Tríplice empate. Cuidado com a tela aqui, porque pode até confundir um pouquinho, né? Então, aqui do lado esquerdo é o número de agora, sempre do lado esquerdo é o número de hoje. Qual é o número? Boulos, 22%. Subiu. O Boulos subiu. Está em primeiro. Subiu 3 pontos. Boulos, 22%. Ricardo Nunes, 19%. Tem alguma coisa aqui. E Pablo Marçal, acho que está trocado com o número do... Enfim,
tem alguma coisa errada aqui, porque o Nunes caiu. O Nunes tinha 20. Ele está com 19 agora e ele tinha 20%. Houve uma troca aqui, gente. Então, Guilherme Boulos em primeiro, Ricardo Nunes e Marçal empatados com 19%. Então, vamos até tirar aqui, por favor, aqui o quadro, por favor. Então, só para explicar, né, Rodrigo, para te ajudar aí, Pablo Marçal está com 19%, tinha 12%, então ele cresceu bastante. E o Nunes, ele caiu um ponto percentual. Não dá nem para dizer caiu, né? Ele diminuiu um ponto. Oscilou para baixo. Mas o que interessa, na pesquisa Quest, que é a pesquisa feita com mais seriedade, o Felipe Nunes, que a gente conhece há muitos anos aqui, conduz a pesquisa, Boulos numericamente na frente, e há sim um tríplice empate, e o Marçal é sim um fato importante na campanha, mas muito longe de, já está tudo decidido. É isso que, quando eu falo que ele entra na cabeça, ele quer criar esse clima, de que não tem jeito. E é muito longe disso, né? Então a gente tem que ir com calma. Ele é perigosíssimo, pelos fatos que a gente já falou aqui, mas até por isso ele é perigoso, porque ele cria esse clima, inclusive de já ganhou, né? Então, Marçal e a direita mercadista tentaram criar esse clima. Nós temos aqui por votos válidos. Vamos ver se por votos válidos a gente coloca na tela a tabela da Quest de hoje, que é outra. Isso, votos válidos. Aqui fica até melhor de observar. O que é votos válidos? Tira branco e nulo e fica só com os válidos. Boulos, 25,8%. Pablo Marçal, 22,35%. Ricardo Nunes, 22,35%. Datena, 14%. Tabata, 9%. Então, o Boulos está na frente numericamente. Mas há, na margem de erro, um tríplice empate. Como eu disse, a campanha nem começou e falta um fator muito importante em São Paulo, como nós vamos ver daqui a pouquinho, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. O Boulos tem 25% dos válidos, são os votos progressistas de São Paulo. É o voto já do Boulos. É um voto mais de esquerda, progressista, centro-esquerda, já está com ele. Já está, precisa ter o voto dentro da urna, mas teoricamente ele já tem esse apoio. O Lula pode trazer um outro voto, gente, não se enganem. O voto lulista não é um voto de esquerda necessariamente. O voto da periferia é um voto do trabalhador que reconhece no Lula aquele que fez programas sociais históricos ao longo de mais de 20 anos e vota em quem o Lula indicar. Então, a tendência quando começar a campanha de TV e este público, que se informa talvez um pouco menos pela internet e mais pela TV, assistir o Boulos, esse Boulos aí é o candidato do Lula, acho que eu vou votar nele. A tendência, eu não estou dizendo que, que vai ganhar, mas que a tendência é o Boulos crescer um pouco com o voto lulista da periferia. Então, vamos com calma, não tem nada decidido, não tem que ter nervosismo, o jogo está sendo jogado, os bolsonaristas são nervosos, onde tem mais nervosismo, podem apostar é no PL e no Palácio dos Bandeirantes com o Tarcísio, que está morrendo de medo de ser destronado como um sucessor. E o Lula, ao contrário, o Lula tem um capital político invejável. O Tarcísio também tem, mas o Lula muito mais. Pesquisa de hoje, da Atlas, de avaliação do governo Lula. Vamos colocar na tela o que deu? A pesquisa de avaliação. Olha aqui. O Lula, num país dividido ao meio, tem mais aprovação do que desaprovação. Manteve 51% de aprovação, 46% de desaprovação. O Lula tem um saldo positivo. E vamos para a comparação entre as várias lideranças políticas. Quem que você apoia, quem que você rejeita. Lula tem um saldo positivo de 2 pontos e ele tem a maior aprovação entre as lideranças políticas no país. 50%. 50% apoio. É verdade que 48% rejeitam, mas é muito apoio. E em São Paulo, isso é importantíssimo, é um patrimônio. E o Bolsonaro, hein? E o Bolsonaro? O Bolsonaro tem muito menos apoio do que o Lula. O Lula tem 50%, o Bolsonaro tem 42%. Isso é nacional. Mas em São Paulo, essa diferença é ainda maior. Então, o Bolsonaro está bem atrás do Lula. Então, os caras estão brigando para ver quem vai ter o apoio do Bolsonaro e o Boulos não precisa brigar, porque ele vai ter o apoio do Lula. Então, a campanha, não digo que vai ser fácil, não vai ser fácil, vai ser difícil. Segundo turno, é uma eleição complicadíssima em São Paulo, mas o jogo está sendo jogado, né? E o Lula nem entrou em campo direito ainda, fez só uma participação num fim de semana. Mas não vamos falar só de São Paulo, não, gente. Hoje saíram pesquisas em várias outras capitais. Rio de Janeiro é um passeio do Eduardo Paes. Eduardo Paes está batendo em 60%, olha ali. Eduardo Paes, 60%, com o apoio do Lula. Está deixando na poeira o Alexandre Ramagem, que caiu, Gabi. O Ramagem do PL, delegado federal bolsonarista,
9%. 69%. É uma surra inacreditável. Já um chocolate agora, então. Tá aumentando. Meu Deus. Tá aumentando. Eu até brinquei com o meu amigo lá do Rio. Falei, pô, isso aí tá virando eleição, parece o Saddam Hussein daqui a pouco, né? E tinha 90% nas eleições no Iraque. Mas o Eduardo Paes tem muito apoio mesmo. Vamos para Belo Horizonte? Então falamos do Rio de Janeiro. Belo Horizonte, Mauro Tramonte lidera com 30%. Ele é um apresentador de TV, de programas lá em Minas Gerais, da TV Record. 30%. Não é bolsonarista raiz. E olha, um quádruplo empate logo depois. Duda Salabert, Bruno Engler, Fuad Noman. Quem é Fuad Noman? Fuad Noman é o atual prefeito de Belo Horizonte. O Engler é o apoiado por Bolsonaro. O Engler é apoiado pelo Bolsonaro. A Duda Salabert o pessoal conhece. Carlos Viana e Rogério Corrêa. Todos aqui na disputa para ver Olha, que bobagem política a não união do Rogério Corrêa com a Duda Salabert, né? Pois é. Chegaram a conversar, vai, não vai, por vaidade de um lado e de outro, acabaram não se aliando. Eu acho um desperdício político. Dois nomes com potencial incrível assim estejam separados nessa campanha. Sem dúvida, Chico, muito bem observado, né? Então a gente trouxe Rio... Garantiria um segundo turno com a esquerda, centro-esquerda, com uma boa chapa. Exato. Sabe? Não importa quem fosse o vice, quem fosse o titular da chapa, um desperdício da esquerda brasileira com essa separação. Dois ótimos quadros. Dois ótimos quadros. A Duda e o Rogério. Ótimos, os dois. Né? Os dois são ótimos. Curitiba, gente. Curitiba. Uma surpresa, Gabi, em Curitiba. A Quest de Curitiba que saiu ontem. Roberto Requião embolou a disputa. Ele que está sendo candidato dessa vez por um micropartido. Partido pequeno, Mobiliza, o antigo PMN. E ele embolou tudo aqui, ó. O Requião, ex-governador. Sensacional essa, saiu hein? do MDB, teve no PT, ficou magoado com o PT porque não foi ouvido na formação do governo Lula e se lançou por fora da chapa de esquerda. Mas é um candidato importante, mobiliza muita gente ainda lá em Curitiba. Ó, Eduardo Pimentel apoiado pelo Ratinho, 19%. Roberto Requião, 18%. Sozinho, sem partido, sem nada. Colado. Luciano Dutti, do PSB, com apoio do PT, 18%. E esse Ney Leprevost é um candidato, me dizem, lá do Paraná, lava-jatista, que tem apoio dos setores conservadores tradicionais lá de Curitiba. E a Cristina Gremel, foi minha colega na Globo, bolsonarista, da direita, linha dura, candidata também lá em Curitiba. Para dar mais uma passada rapidinho, daqui a pouco a gente tem Leandro Demore aqui, ao vivo com a gente no Talvez o Curitiba seja o mais surpreendente de todos. Mais surpreendente, né? Porque você pega aí o voto do Requião e do Luciano Dutti, você tem 36%. Pois é. É lá em cima, né? É uma surpresa, a capital da Lava Jato, né? É, tem capital esse resultado. da direita brasileira, assim, simboliza sempre muito visto como lugar de direita. E com essa surpresa total. Vale aí a memória que se tem dos governos do Requião. Tem que observar que é um ex-governador. 3 vezes ou 4 vezes. Com uma longa história. Essa é a grande surpresa da eleição até agora. Eu conversei com o meu amigo jornalista Ismael Moraes, do blog do Ismael, lá em Curitiba, para pedir uma análise dele. Ele disse que era preciso esperar outras pesquisas para ver se isso se consolida, né? Porque realmente foi uma surpresa para todo mundo. O Requião não tem tempo de TV, não tem base, é o Requião sozinho. Mas pode surpreender. Vamos ver. Rapidinho, gente. Cuiabá, no Centro-Oeste, Mato Grosso, capital de Mato Grosso. Respira fundo. Vamos respirar fundo. Eduardo Botelho, 31% União Brasil. Abílio Brunini, aqui tem um bolsonarista raiz que está indo razoavelmente bem. É dos poucos, hein? Na Câmara, né, nas audiências, só para tumultuar, basicamente. Só para tumultuar. Né? Fazer corte, como eles dizem. Aqui, ó, Abílio Brunini, 25%. Mas também uma surpresa para mim ver que o PT tem o terceiro colocado aqui com 21%. Uma bela surpresa também. O Lúdio Cabral em Cuiabá. Então nós estamos dando uma passada aqui, um cenário nacional, trazendo as principais capitais do Brasil. Para completar esse giro hoje, rapidinho, Salvador, na Bahia, deve ser um passeio, gente. Salvador, tudo indica que deve ser um passeio aqui. Não, esse não é Salvador, gente. Esse é Curitiba. Vamos tirar, então. Salvador, depois a gente traz, porque essa não é a pesquisa de Salvador, essa é a pesquisa são os nomes de Curitiba, como a gente viu ali. Então depois a gente traz os números de Salvador aqui ao vivo, Gabi. Mas é importante a gente acompanhar, dar só uma conclusão aqui antes de chamar o Leandro Demore. Ponto número 1, bolsonarismo raiz
fraco na maior parte das capitais. Vai ter muito voto por aí, vai ter muito voto. A esquerda, não é que a esquerda esteja forte. O que tem, assim, é um centro e um centrão se fortalecendo, inclusive em capitais do Nordeste, para a gente ficar atento. Parece que não vai dar nem bolsonarismo explodindo e nem lulismo na eleição das capitais, Chico. É o que a gente observa aí. Essa rodada inicial aponta por aí. Mas é muito jogo, né? Muito jogo. Vai começar a televisão ainda. É, muito jogo. E aí quando começa a televisão, a gente também vê algumas diferenças nas pesquisas eleitorais, né? De intenção de voto também, porque isso faz muita diferença. A gente ainda tem um acesso à internet que tem um teto ali, Sim, né? principalmente esse eleitor até os 2 salários mínimos, que é um eleitor lulista. Sim. Pesquisas mostram. E pesquisas também indicam que esse eleitor ele se forma pelo velho horário eleitoral, o guia eleitoral, como se chama em Pernambuco. Então é muito forte. Acho que o guia ele dá uma organizada mental. O cara que tem visto a bagunça toda, recebido meme, recebido piada no WhatsApp ali do tio e tal, chega o horário eleitoral, mostra as carinhas junto. Lula com Boulos, Bolsonaro com Ricardo Nunes, mostra ali quem está com quem. O eleitor mais idoso, de mais idade, costuma se formar pela televisão. Isso aí. Intervalo da novela, intervalo do Jornal Nacional, então é muito forte ainda. Para você ter ideia, os números indicam, de pesquisas sérias, como Datafolha, Quest, que algo em torno de 46% ainda se informam. Então, a internet não dominou o mundo como a gente imagina. É isso, e a gente está falando aqui do mundo de um recorte bem específico, por enquanto a gente está falando de campanha eleitoral em rede social, Sim. É isso. Fundamental a gente trazer isso aqui para discussão na mesa. Falando em discussão aqui na mesa, vamos trazer o Leandro Demori para participar dessa conversa aqui com a gente. Garoto! Hoje, aqui nos estúdios do Série Visita de Notícias, luxo, segunda edição. cara. Cadeira cativa. A gente tá um nojo hoje, É dele, né? com vocês. Quase que eu vim de terno, mas eu achei que ia ser muita humilhação. O Rodrigo tá sempre de terno. Não, aí é outro Hoje, nível, especialmente né, pelo meu gente? frio. É Mas outro você nível. mora no Rio Grande do Sul, não tem... É que a gente tá todo mundo combinando hoje, Um homem de Passo Bem-vindo, Fundo querido. Excesso não Chico. treme com qualquer friozinho. exceto o Chico Sá, que tá sempre em destaque aqui na nossa mesa, tá todo mundo aqui meio de preto, cores mais sóbrias, enfim... Pra gente ter um pouco de sobriedade para falar sobre tudo que está acontecendo necessária, a sobriedade aqui no nosso país. Mas não tá fácil. A gente estava até falando na abertura do programa, né, Demori, sobre essa reportagem da Folha de São Paulo, que é o assunto do dia. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Era a principal carta, ou ainda vai ser, mas agora já está tudo exposto, né? Principal carta na manga do Pablo Marçal, que usaria no último debate na Globo para não ter tempo de o Boulos ou das campanhas em geral conseguirem desmentir. A Folha de São Paulo mostrou que o Pablo Marçal usaria ou pretende usar, vamos dizer assim, um boletim de ocorrência de um homônimo do Guilherme Boulos, que aí sim, nesse boletim de ocorrência, ele atestaria, né, um suposto uso de drogas pelo adversário do PSOL, que é o Boulos. Só que essa que é a questão, né? Esse boletim de ocorrência está falando do homônimo, não está falando do Guilherme Boulos, que está concorrendo à Prefeitura de São Paulo. E até existe esse boletim de ocorrência, tá, gente? Contra um Guilherme Boulos, que é o outro. De 21 anos atrás. É um outro cara, exatamente. Aí a Folha foi atrás do Pablo Marçal, para dar um pouco de contexto, né? Perguntando, e aí, gente, esse mesmo boletim de ocorrência que vocês pretendiam usar no último debate e tudo mais... reportagem, inclusive, da Ana Luísa Albuquerque, Eduardo Scolese e Flávio Ferreira, aqui para trazer aqui os nomes dos repórteres, né, que fizeram essa apuração. 3 grandes repórteres. Isso. E o Flávio Chico... Ferreira trabalhou na Vaza Jato, inclusive. Isso. Isso. E o Chico trouxe uma ponderação também, né, importante, mais uma informação, que é: quem é esse Guilherme Boulos que tem o boletim de ocorrência? Ele é candidato a vereador na chapa do Ricardo Nunes. É o Guilherme Bardawil Boulos que teve esse boletim de ocorrência registrado. Tá na tela. Esse é o Guilherme Boulos do boletim de ocorrência, Gabi. É um empresário, está disputando vaga na Câmara Municipal de São Paulo. Para quem está só nos ouvindo, vale a pena olhar a tela. Olha aí, ó, o panfleto do Guilherme Boulos,
que não é o Boulos do PSOL. À direita. Do lado direito. É o Boulos do Partido Solidariedade. Isso. Candidato a vereadora, a Gabi diz. Empresário, né, Gabi? Empresário, exatamente, que está concorrendo à vaga pelo Solidariedade aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Os repórteres da Folha até entrevistaram. Ele não nega, ele falou, eu tive, com 21 anos, eu tive uma ocorrência, não era cocaína, era maconha, não uso mais, na época usava, ou foi pego com, eu não sei. Mas de qualquer forma, até o Pablo Marçal levando esse boletim de ocorrência, sem ter a data, porque obviamente ele ia mostrar na televisão, ia falar o que ele queria, até você explicar que focinho de porco não é tomada. As pessoas estão indo votar já. Exatamente. Claro. O último debate, sempre tradicionalmente é o da Globo, e acontece muito próximo. E tem um agravante, Gabi, que é o seguinte: o debate da Globo, pela tradição que a gente tem nos debates... É decisivo, né? Ele é decisivo, não tanto mais como era antigamente, mas ainda é, e no dia seguinte não tem mais propaganda de televisão dos candidatos. Então, o Boulos não poderia nem gravar uma propaganda para mostrar, esse aqui é um outro cidadão. E aí, vamos combinar uma coisa? O cidadão aí que foi preso com baseado de maconha, também problema do cara, isso não tem... Canalice também contra ele, né? Assim, nem conheço, mas assim, coitado do cara que agora vai ser jogado numa lama, né? Fazendo a campanha dele, de um assunto que não interessa a ninguém. O cara aconteceu lá quando o cara tinha 20, 21 anos, e aí o que aconteceu é que a matéria da Folha desmontou o esquema Essa é a estratégia do Marçal, porque a estratégia era essa, ele ia empurrando, ia chegar no último debate, você está no debate, você tem ali 10 segundos, você mostra o negócio, Momentos a câmera finais filma, do debate, Guilherme pronto. Boulos está aqui, acabou o debate, ia jogar isso para cima do Boulos, né, numa estratégia suja, uma estratégia sórdida. O Guilherme Boulos já se manifestou, não sei se a gente vai mostrar o vídeo dele aqui. Era bom mostrar, né? Vamos mostrar? Vamos mostrar, por favor. Vamos assistir ao vídeo do Guilherme Boulos falando sobre a atitude do Marçal. Vamos lá. Ele não é bobo, ele sabia que são pessoas diferentes, não foi enganado. Tanto é que eu desafiei ele no Roda Viva a mostrar a prova que ele tivesse, que ele dizia que tinha e que não teria, porque inventou uma mentira, uma fake news, e ele disse que mostraria no debate da Globo. Por quê? Porque o debate da Globo é o último, há 2 dias da eleição. Então ele jogaria mentira no ar, geraria confusão e não daria tempo das pessoas desmentirem. Agora, essa tática vergonhosa, criminosa do Pablo Marçal caiu por terra porque foi desmontada pela investigação jornalística. Então é isso, né? Importante, o Rodrigo reforçou isso na abertura. O Guilherme Boulos, ele não está acusando, ele está pegando uma reportagem, uma apuração e mostrando que isso seria utilizado. Para não virar assim, não, Boulos nega. Não é que o Boulos nega. Não existe. Não existe o Boulos nega. Existe. É outra coisa que nós temos aqui, né? Não existe. Eu até ontem, falando tava batendo papo com o Calejão, e o Calejão falou, o que você acha que é, né? Eu tentando descobrir, né? Aí à noite eu fui jantar, ontem, com o Juliano Medeiros, que tá um dos líderes da campanha do Boulos, né? E eu falei, Juliano, o que você acha que é? O Juliano falou, cara, eu não tenho ideia do que esse cara tá fazendo. Eles sabiam que era uma artimanha, sabiam que era uma vagabundagem, mas não sabia que vagabundagem que era, né? Falou, cara, a gente não sabe. Aí eu falei pro Juliano e pro Calejão, eu falei, vou dar minha tese aqui. Em algum momento, nas ocupações que o Boulos fez, e vamos deixar claro aqui, para dar casa para quem não tem casa, que é o que o Boulos vem fazendo há 20 anos, quem conhece ele sabe que é isso que ele fez, só o MTST deu mais casa na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, do que o Tarcísio Nunes somado, se ficar 60 anos no governo. Vamos deixar claro que isso é o que estava fazendo. E ocupação, quem já acompanhou, sabe como é. Chega um momento, baixa o choque, baixa a polícia e prende as pessoas. Vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência e depois libera as pessoas para responder. Eu falei pro Calejão, falei pro Juliano, quer ver que em alguma dessas prisões que aconteceram, pegaram um cara lá com uma trouxinha de maconha, como todo mundo vai preso junto, a minha aposta é que o Marçal ia fazer isso. Não, tá aqui, um dia que o Boulos foi preso. É pior do que isso. Não é nem o cara, não é nem uma situação que ele tava, né? Eventualmente com um amigo, com alguém. É uma mentira deslavada. Esse cara é um cretino. Agora, eu achei interessante que os jornalistas da Folha mostram que tem gente dentro da campanha do Marçal, porque trouxeram um bastidor da campanha detalhado. Eles dão detalhes aqui do que aconteceu. Eles dizem o seguinte, que o Marçal fez uma espécie de um dossiê com notícias, informações, processo, o que tivesse contra Guilherme Boulos. Recolheu tudo. E ali veio junto um que era Guilherme Boulos, mas era outro CPF.
deixa aí, já Deixa aí, foi levantado mesmo, vai me ajudar. Não vamos derrubar. Vamos derrubar. E aí, essa é a informação que está aqui na reportagem da Folha. Eu acho uma reportagem muito importante, muito reveladora, né? Conta todo esse bastidor e todos os detalhes. Como a Gabi lembrou aqui, o Boulos chegou a dizer que a filha dele, ao ver essas notícias, chorou. E o canalha do Marçal disse assim, vai chorar mais. Eu espero que esse Marçal é que chore muito em breve. Né? Então, eu espero que ele tenha muitos motivos para chorar. Porque o que ele está fazendo, do ponto de vista humano e do ponto de vista político, é algo assim inacreditável. Esse cara tem que ser repudiado de todas as maneiras possíveis em São Paulo. E o Guilherme está segurando, assim, ele sabe que ele tem que fazer uma campanha perfeita, porque a chance de bater a direita em São Paulo é muito difícil. Você até consegue ir para o segundo turno, ele está liderando, subiu na Quest agora, mas o segundo turno, ou você tem a máquina, que é o Nunes, ou você tem o maluco do Marçal. Então, ele sabe que ele tem que fazer uma campanha perfeita para conquistar os indecisos. Essa é a batalha do Guilherme agora. Os indecisos e os desalentados. E exatamente, mas ele tá com o motor aceso no peito, porque quando rola essas coisas, quem conhece o Boulos sabe, a vontade dele é partir para cima desse cara. A gente viu aquela cena até da carteira de trabalho, ele foi muito criticado porque ele empurrou a carteira de trabalho. Mas ele é um cara de briga, ele é um cara corajoso, da briga boa, da luta política, é o que ele tá fazendo. Gente, ninguém coloca a cara tapa para ir lutar, para dar casa pros outros, para pessoas que eventualmente você nem conhece, porque tá ali brincando. O Guilherme, cara, ele é filho de uma família de classe média em São Paulo e poderia estar fazendo qualquer coisa da vida. Gente, poderia estar, entendeu? Juntando dinheiro, virado médico, comprar um carro esportivo, passar férias não sei aonde. É uma escolha de vida. O Guilherme decidiu seguir uma missão. Então, ele é um cara que aprendeu a olhar para um cara tipo um Pablo Marçal e figurativamente enfiar a mão na cara. Está tendo que segurar isso ainda, vendo a sua imagem ser destruída, isso chega para dentro da casa dele e agora, finalmente, vem uma matéria que mostra, olha, esse cara, para além de tudo, ele é um cretino e um mentiroso. Posso ler o trechinho, Chico? Por favor, por favor. Trecho da reportagem da Folha de São Paulo. Abre aspas. A Folha apurou que esse dossiê de Marçal contra Boulos é uma lista de processos buscados na Justiça apenas com o filtro das palavras-chave Guilherme e Boulos. O resultado disso é uma listagem sem detalhamento. A maioria das ações é de reintegração de posse, porque Boulos é ex-líder do Sem Teto. Claro. Em uma delas, o assunto é, abre aspas, posse de drogas para consumo pessoal. A reportagem obteve a certidão do caso, que ocorreu em 2001, e verificou que quem figura como réu nas mãos de Marçal não é o Guilherme Castro Boulos, que é o candidato do PSOL, mas um outro chamado Guilherme Bardawil Boulos, um empresário que hoje disputa vaga na Câmara pelo Solidariedade, Gabi. É o trecho da reportagem da Folha. Jornalismo, parabéns de novo. Ana Luísa Albuquerque, Eduardo Scolese e Flávio Ferreira, os 3 repórteres que assinam a matéria. Perfeito, excelente. Rodrigo. É muito bom a gente trazer aqui os detalhes dessa reportagem para desmontar justamente o que vinha prometendo Pablo Marçal nessa campanha rasteira que ele vem fazendo, para dizer o mínimo, né? E você sabia, Gabi, pegou, essa história pegou. Claro. Eu chego no meu dentista e ele pergunta, Chico, você que está aí, você que é jornalista, isso procede ou não procede? Sim. Chego, porteiro, é verdade ou não é verdade? Assim, Da onde ele tirou essa história, né? As pessoas pegou. As pessoas estavam com isso na cabeça. Isso. Então foi uma sacanagem, uma armação muito bem sucedida, que ainda bem foi desmontada há um bom tempo da eleição. Mas o problema, né, Chico, que o desmentido é a velha história do travesseiro de penas, né? Você balançou o travesseiro na janela do edifício e aí você tem que sair catando todas as penas para remontar o travesseiro. Correndo Dá atrás. trabalho, demora, muitas penas vão ser levadas pelo vento, ninguém nunca mais vai ver. Agora, uma coisa importante, e até falando para a militância que está acreditando no Boulos, que acha que tem um jeito de colocar esse projeto na prefeitura, um projeto humanista, que pensa no coletivo, uma outra ideia de prefeitura para São Paulo. Não teve arranhão significativo na intenção de voto essa história da cocaína. Não teve. Isso nas quales. Nas quales. Então é importante as pessoas saberem disso, porque está rolando também no Twitter agora, o Brasil não tem mais 210 milhões de técnicos de futebol. Não. Tem 210 milhões de pessoas que acham que sabe fazer campanha. É, tudo estrategista, né? Quem está liderando a campanha? É o Boulos, né? Então você que está dando recado para a campanha aí, procura emprego, vai trabalhar, vai fazer uma campanha.
Vai fazer uma campanha. O Boulos está liderando a campanha. Mas o Chico tem um nome para isso, não tem, Chico? Como é que é? Para essa esquerda, assim. A esquerda Ibis. Esquerda Ibis. Que é do time que só perde. Do time que só perde. A esquerda Ibis. A esquerda que cultua a derrota, né? Isso. Que acha que já vai entrar perdendo. O negócio do hino nacional ontem. Hoje de manhã tinha gente falando, aí Boulos perdeu a eleição. Que é Não o termo perdeu a do eleição. Franciel Cruz, Isso, o grande Franciel cronista Cruz. da Bahia. Exato. Não perdeu a eleição com o hino, com a palavra tode, gente. Não perdeu a eleição. Vocês param de achar que entende. O negócio hoje em dia... Ele até já se pronunciou sobre isso, né? Não, gente, mas assim, Gabi, hoje em dia tá tudo muito dentro da ciência. Todas as campanhas, elas estão fazendo quali o tempo todo, é grupo focal, é monitoramento de rede social. Os caras sabem tudo. E a galera fica empurrando isso. E o que acontece? Atrapalha, porque essas conversas, elas chegam na campanha, tem um monte de gente debatendo ali, e fica algumas pessoas dando ideia ruim. Porque o pessoal do Twitter tá falando que o Boulos tem que pedir desculpa do negócio do hino. Gente, não tem que pedir desculpa nada. Olha pra frente, faz a campanha, toca a vida. Dá pra ganhar essa eleição. Ela é uma eleição que ela não tá na mão. O Boulos entra no segundo turno, contra o Nunes principalmente, como o Nunes, o cara a ser batido, mas é uma eleição que dá pra ganhar. E aí o pessoal passa maior tempo engajando na rede social com essa bobajada. Né? Não, e passa um dia, né, cara, só com a parte negativa. Teve o Roda Viva, foi a melhor... Foi ótimo. A melhor performance do Boulos até agora na campanha. Excelente. Bom. No outro dia, os aliados... A esquerda Ibis. A esquerda Ibis passa o dia... falando de todes, falando de não sei o quê, falando não sei o quê, aquela agonia miserável, achando que está tudo perdido. Pô, gente. Como é que dizia, já que estamos falando de futebol, né? O Luxemburgo, o medo de ganhar tira vontade. O medo de perder tira vontade de ganhar. Tira vontade de ganhar. Professor Luxemburgo. O medo de perder tira vontade de ganhar, minha gente. É isso aí. Não querem ouvir outro? Ouve quem tem projeto, né? É isso aí. Projeto. Falando em ter projeto, na verdade não tem nada a ver falando em ter projeto. Gabi. Mas quem falou sobre isso também, né? Sobre essa história toda que a gente está trazendo aqui da Folha de São Paulo, foi o Eduardo Moreira. Ele divulgou um vídeo nas redes. E aí a nossa equipe também separou esse momento pra gente comentar. Indignação do Eduardo. Eu acho que o tom tem que ser esse. Resposta. Indignação com esse cara. Vamos ver. Aí, galera, eu já vi gente baixa nesse mundo. Mas isso que o Pablo Marçal fez com Guilherme Boulos, pegando um processo contra uma outra pessoa que tinha sobrenome Boulos também, e acusando nacionalmente o Guilherme, candidato a prefeito, de cheirar cocaína e de que ele tinha um processo e etc., sabendo que isso não era verdade, um cara que tem família, tem filhas, tem amigos e que hoje em dia boa parte do país acredita nessa mentira. Meu irmão, esse Pablo Marçal, irmão, ouve o que eu tô falando, que eu sei que tu acompanha meus vídeos. E desculpe meus seguidores e seguidoras, que eu não gosto de falar essas coisas. Eu realmente tento evitar a violência nas postagens. Mas, meu irmão, tu é um vagabundo, rapaz. Tu é um vagabundo que não vale nada. Nada, irmão. Tu não merece o chão que tu pisa. Tu é vagabundo, porque fazer o que tu fez, irmão, novamente, nem as pessoas mais malvadas... E olha que eu conheço gente malvada, irmão. Eu conheço gente malvada pra caramba. Mas tu não é malvado, tu é baixo, irmão. Tu é baixo e covarde. Tu é um vagabundo. Depois disso, que todo mundo ficou sabendo hoje, que esse cara fez com o Guilherme Boulos, meu irmão, ofendendo a honra do cara de uma maneira que ele sabia que era falsa. Meu irmão, quem apoiar esse cara, vagabundo também é, irmão. Numa boa. Falando em estratégia baixa, o professor Castro Rocha veio hoje de manhã no ICL Notícias Primeira Edição. Ele deu uma aula. A gente vai trazer aqui um trecho da fala dele, mas basicamente o que ele explicou é que o método do Pablo Marçal é like, lacre e lucro. Como é que é? Muito boa essa sequência. Lacre e lucro. Boa. Isso. Uma aliteração da malvadeza política. Total. Exato. E aí a gente tem que ver se isso vai se converter em voto. Falta o V, né? Falta o V. LLL não adianta para eleição, tem que ser LLLV, né? Exatamente. É isso, Demore. Então a gente trouxe, antes mesmo de descobrir essa história, a Folha de São Paulo trazer à tona essa história aí sobre o boletim de ocorrência, o professor Castro Rocha já trouxe essa aula sobre os métodos do Pablo Marçal. E ele citou a estratégia também, importante a gente dizer de onde vem, né? Porque a extrema-direita, ela tá toda articulada no mundo. E ele trouxe o americano Andrew Tate, né? Como é que o Pablo Marçal usou essas mesmas estratégias desse influencer americano para impulsionar as menções dele nas redes sociais. Não, é um nome novo para nós, assim, né?
É o novo Steve Bannon. A gente fala muito do Bannon. A gente conhece mais ou menos o Bannon, né? Sim. Multiplica por 1000 a maldade desse cara. Esse cara Esse Andrew Tate? Ele está preso na Romênia agora, foi preso em dezembro. Ele é acusado de estupro, tráfico de pessoas, só para começar. Um bom inspirador para o Pablo Marçal. Ele tá na cadeia, está na Romênia na cadeia. Uhum. Mas ele é eficiente numa técnica igualzinha ao que o cara está aplicando aqui. É o Red Pill, esse cara aí também, né? Que Sim, ele ficou. Os vídeos dele, contra as mulheres contra as mulheres. É esse, agora eu corria o mundo. Isso. Esse cara, ele conseguia em vários dias, quando ele disparava a operação dele, ser o mais citado pelo Google no mundo inteiro. Não é só na cidade de São Paulo, no mundo inteiro. Então é o professor que está preso, assim como o aluno também já foi preso. Marçal Está lá na Romênia, no Chilindró. Mas vamos ver a explicação do Castro Rocha? Vamos assistir. Tem um trecho também importante, porque a gente já até destacou isso na abertura também. Ele diz, gente, não tem como combater o Pablo Marçal só na discussão política. É crime eleitoral que ele está fazendo. Então vamos assistir esse vídeo para a gente poder comentar. O Pablo Marçal não está descontrolado. O Pablo Marçal tem tudo sob controle. É um cálculo preciso de alguém que há 15 anos faz do lacre, do like e do lucro o seu ganha-pão cotidiano. Ele aperfeiçoou o modelo do Andrew Tate porque ele decidiu, e ele diz, chamei meu time e disse, eu só pago por isso aqui. Por isso aqui o quê? Cortes nos quais ele aparece de forma negativa para produzir ruído, para produzir polêmica, para produzir controvérsia, para ter milhões de visualizações. Se o lacre gera like que produz lucro, uma vez que eu tenho uma atitude absurda, eu posso repeti-la no máximo 2 vezes. Na terceira vez, eu mesmo naturalizei aquele absurdo. O que eu preciso fazer? Subir o tom. Eu posso repetir 2 ou 3 vezes. Na quarta, já normalizou. Eu preciso subir o tom. O que é a campanha do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo? Uma escalada infinita aos extremos da violência simbólica. Olha, é uma muito boa essa explicação. Aos extremos da violência simbólica, a frase do Castro Rocha. O Castro Rocha é genial. Não, maravilhoso. Não é porque é nosso analista, não, mas acho que o professor Castro Rocha ele é um dos maiores da ele atualidade. É genial. E, Gabi, ele faz o dever de casa. O Castro Rocha, ele vai lá ver a Jovem Pan, assiste a revista Oeste, ele vê as entrevistas do Steve Bannon. Vê e decupa. Ele decupa, ele estuda. Ele vê os cultos da Michelle. Isso. Sabe? É um estudioso. Isso, pega as palavras, o significado das palavras, faz intersecção com o diálogo do Velho Testamento. Então, assim, agora, uma coisa que a gente já falou aqui, umas 2 semanas atrás, tem uma linha do tempo nessa história. Se você pegar a política americana, lá nos anos 60, quando a política americana você está começando a sair do apartheid nos Estados Unidos, e você tem ainda um grande contingente do voto racista nos Estados Unidos, chegou um momento que você não podia mais... Não era mais ok você falar... Lembra que eu falei sobre isso? Você usar a palavra nigger nos Estados Unidos. Então, você não podia mais pedir voto. Até os anos 50, você pedia voto e falava assim... Tem vídeos clássicos disso, de políticos que foram eleitos nos Estados Unidos. Não queremos voto dos pretos. Nós não queremos voto de preto. Nós não vamos deixar os pretos sentar no nosso ônibus. Nessa cidade, era claro o discurso. Era explícito. Chega um momento que começa a não ficar mais ok você fazer isso. Tem um cara... que é um marqueteiro, um dos mais famosos dos Estados Unidos, que o nome dele é Lee Atwater. Esse cara é o primeiro cara que ele pega uma campanha política e fala nós precisamos do voto dos racistas para ser eleito. Não tem jeito. Eles votam. Cada homem um voto, né? One man, one vote. Então, assim, como a gente faz? Eles começam a mascarar essa história. E ele cria um negócio chamado Southern Strategy, que é a estratégia para conseguir os votos sulistas. Então, como é que a gente vai conseguir o voto do racista se a gente não pode mais usar a palavra preto, negro e tal, não sei o quê? Bom, vamos fazer o primeiro comício, por exemplo, do Reagan, na cidade onde 3 negros foram assassinados pela Ku Klux Klan. Então, a gente não vai falar. Caramba. Mas, simbolicamente, o comício está sendo aqui. Está falando direto. O lugar já é a mensagem. O lugar é a mensagem. A maneira como você se comunica é a mensagem. Sim. A defesa do armamento passa muito por isso também. Porque você precisa ter armas para se defender contra os negros, mas você não pode falar isso. Então, você coloca um negócio pétreo. O Bannon vem um pouco dessa história.
O Bannon vem dessa história. O Bannon introduz, para além de tudo, que o Atwater começou lá atrás, a ideia de drenar o pântano e inundar o discurso público com merda, que é o que ele fala, né? Flood with shit. Então, o Bannon vem com essa história. Ele consegue fazer aquilo que a gente viu em 2016 e depois fomos descobrir aqui no Brasil que tudo que foi feito aqui no Brasil foi literalmente copiado. A cartilha do Bannon. Copiadíssimo. Eles tinham lá os comunicadores deles de direita, aqui a gente teve o Alan dos Santos, é assim, eles pegaram e espelharam a mesma coisa. Aquele radialista famoso. Teve o Joe Rogan, teve o pessoal da Fox News também, né, que fazia os programas. O próprio fundador da Fox News, que é um cara importante nessa história, que é o Roger Ailes, ele também era um operador político, ele funda a Fox News com essa ideia. O salário do principal comunicador da Fox News, na época do Trump, era 25 milhões de dólares. Era a rede que mais faturava no mundo, uma rede de TV a cabo nos Estados Unidos. E agora, o professor Castro Rocha nos mostra que nós temos mais uma costela. Então, veja, é Lee Atwater, é Roger Ailes, é Steve Bannon e agora esse maluco do Tate. O Tate, ele faz o quê? Ele usa, como diz o professor Castro Rocha, a lógica de redes, de amplificação das redes e usa apagamento na velha história. Falem bem, falem mal, falem de mim. Isso é muito bom, Demore, que você traz. Lá em 2017 a gente teve aquela manifestação também, que não dá nem para dizer que é manifestação, porque é criminoso, né? Os supremacistas brancos lá em Charlottesville. Isso. E na Virgínia, nos Estados Unidos, que coincidentemente era onde morava o Olavo Carvalho, né? Que é o guru da direita bolsonarista. Agora, Gabi, muito boa a explicação do Demore, fez essa linha do tempo. Agora eu queria aqui no nosso presente, no Pablo Marçal. Pablo Marçal, então a gente pode dizer que agora tem Steve Bannon contra Tate. É esse que é o, assim, contra não, eles são duas costelas do mesmo movimento, né? Mas, Chico, assim, a gente podia tentar pensar aqui junto. Se esse é o caminho escolhido pelo Pablo Marçal, significa que o desmonte dessa estratégia específica do caso da cocaína, que o Eduardo Moreira fez muito bem de chamar de vagabundagem o que ele fez, canalice, é vagabundo mesmo. Fez muito bem, tem que subir o tom contra esse cara. Mas significa que ele não vai parar por aí. Vai levar outra. Desmontou essa, ele vai fazer outra. Ele vai mais para cima, ele vai subir mais um passo. Então nós temos que estar preparados. Como é que se prepara para enfrentar isso? É uma questão, né? Uma questão. Uma coisa importante, só Chico, muito rapidamente, uma coisa que a gente falou, inclusive nos nossos debates internos aqui, e eu sei que tem muita gente que discorda disso, inclusive aqui no CL, né? Mas assim, não dá palco. O que é dar palco? Uma coisa é a gente falar, expor, explicar. A outra coisa acontecia muito na época do Bolsonaro. O Bolsonaro saiu do poder e lançou um perfume. Jornalismo declaratório total. Isso é uma coisa. E outra, Gabi, o Bolsonaro lança um perfume, lançou Por que isso é notícia, lançou um negócio de vinho. É inacreditável. E aí os colegas também pegam e postam tirando onda do Bolsonaro. Meu irmão, você tá vendendo vinho pro Bolsonaro, deixa de ser otário. Tem coisa que você não... Quando o Marçal falou daquela ideia dele de pré-crime, não, eu vou botar drone, voar por São Paulo, a gente vai descobrir antes da pessoa fazer o crime. Aí as pessoas postam, kkk, olha que otário, você está divulgando uma proposta de governo do cara, meu amigo. O vídeo do cara. Exato, lá, né? Tem que ter inteligência nesse momento, né? Mas, então Chico, passa um pouco por isso. O que pode vir aí pela frente? Então, se a estratégia desse Tate, eu esqueci o primeiro nome dele. Andrew Tate. Andrew Tate. É que eu lembro da Tate Gallery, aí eu fiz aqui. Andrew Tate. Se a estratégia é essa, virar dessa página, a Folha, a reportagem desmontou o que ele ia fazer. O Boulos já respondeu. Ele vai inventar outra, com certeza. Claro. Ele vai pegar a cartilha. A cartilha da extrema-direita tem, depois de droga, pedofilia, por exemplo. Acho que vem alguma coisa por aí. Pedofilia é natural que ele, alguma hora, ele exponha isso. Então, vai na cartilha. O professor, o guru, o rapaz aqui fazia isso todo dia. E também é o inventor do campeonato de corte. Isso. A gincana de corte é ele que inventa. Esse Andrew Tate também. E aí então, o Pablo se inspirou nele, então. Copiou, né? Copiou. Então, eu imagino, pedofilia, o bolsonarismo ficava com aquela coisa de banheiro unissex, não sei o quê. Esse vai direto para uma coisa desse gênero. Vai direto. A escalada vai ser isso. E no último dia da Globo, acho que o Boulos não se livrou de ter uma coisa, uma farsa também lá. Vai ter alguma coisa. Alguma outra farsa. Farsa. Vai ter no dia, porque ele não vai parar. E aí me chama a atenção que os candidatos desistiram. Teve um momento intermediário aí que Datena, Boulos e Nunes não foram... A Tabata foi, perdão. A Tabata foi. Os três não foram ao debate. Isso. Agora tem um debate no próximo domingo e os três estão dizendo que vão. Já chamou também, né? Quando ainda não sabia se os outros iriam. Já falou que iria, Já falou que iria. Mas agora os outros três estão confirmando que vão. O Boulos vai.
Então, o Boulos agora tem que ir. O Datena deve ir também. O Boulos eu sei que vai porque consegui confirmar ontem a campanha falou que os debates importantes de televisão eles vão. Então, os próximos agora, que é TV Gazeta, depois tem SBT, Record e Globo. É muito debate, né? É muito debate. Então, e aí agora tem que ter uma estratégia, tem que cobrar da organização no debate. Se o cara levanta e faz aquela palhaçada que ele fez da outra vez, o que acontece? Tem que chamar o segurança e tirar o cara, né? Porque é um arruaceiro. Porque não está habilitado para um ambiente democrático de debate. É isso, Chico. É isso. O cara não quer isso. Ele quer confusão. Ir nessa cartilha vagabunda dele. É isso. Tem uma outra história que eu quero trazer aqui. Tudo bem, gente? Vocês queriam fazer mais um comentário sobre isso? Eu só queria pontuar que ele está dividindo muito os votos da direita, né? Então, ele é um problema maior para o Nunes. Ele é um problema para o Nunes também, né? É muito grande. A gente vai falar um pouco sobre isso também, porque a gente vai falar um pouco sobre o Tarcísio de Freitas. Essa semana a gente falou sobre ele também, governador de São Paulo, porque primeiro, né, ele foi e disse, ele reconheceu a possibilidade de votar nulo no segundo turno entre o Boulos e o Marçal. Aí hoje ele deu uma entrevista para o UOL e ele voltou atrás na história. Então olha só que interessante. Esse recuo que veio depois da indireta do Carlos Bolsonaro, né, no Twitter, no X. O Carlos Bolsonaro falou o seguinte: não existe voto nulo contra a esquerda. Fizeram isso no passado com o presidente Bolsonaro e isso ajudou a levarem o PT ao poder. Hoje, passados menos de 2 anos, o país está sendo devastado pela facção. Ele está falando do PT, tá? Que Deus abençoe o Brasil. Mandou aqui para dar, abre aspas, fecha aspas. Deu um recado para o Tarcísio, a gente veio conversando sobre isso ao longo dessa semana, e eu até comentei também nos nossos grupos, né, o Orlando Calheiros, que é muito especialista também em avaliar aqui o que está acontecendo nas nossas eleições municipais, ele também falou sobre o afastamento do PL, né, quanto de Bolsonaro, que estava sendo ensaiado ali, está acontecendo no momento que os bolsonaristas já entenderam que eles precisam voltar a unir a direita, o Tarcísio também. Então, assim, tudo isso já está sendo percebido pela direita de novo, né? Que a coisa estava saindo ali meio do trilho. Eu não sei se está sendo percebido. É uma disputa de poder. Então, isso não adianta você combinar e falar, gente, agora vamos ser todo mundo bonzinho, nos unir, porque fica todo mundo querendo ocupar. Facção disputando, né? É facção, território. Aí sim. É facção disputando o território. Isso. Vão tomar uma sova no Rio de Janeiro que vão perder o rumo de casa. Os bolsonaristas, não a extrema-direita, a família Bolsonaro. O Ramagem e a família Bolsonaro. Vão tomar uma sova. Uma parte dos bolsonaristas vão espertamente apoiar o Eduardo Paes. Mas para o Bolsonaro e para a família é derrota no Rio. Em São Paulo eles estão nessa dúvida. E aí, só para trazer o contexto total, para quem não acompanhou ontem, o Tarcísio deu uma entrevista na Rádio Jovem Pan e foi perguntado lá para um repórter, se ficar Marçal e Boulos, o que você faz? Aí o Tarcísio falou, não me faça uma pergunta dessas. Aí o repórter, não, é isso. Ele falou, aí perguntaram, o senhor poderia anular o voto? Ele falou, é um bom caminho anular o voto. Então a questão foi essa, ele jogou no ar que ele poderia anular entre Boulos e Marçal. E agora foi cobrado, né, na chincha pelo Carlos Bolsonaro e recuou, né, Gabi? Exato, ele recuou. E aí, só porque eu estava trazendo essa história, falando aqui do Orlando Calheiros, ele lembrou do Olavo de Carvalho, mais uma vez eu estou citando ele aqui, porque ele é o guru da direita, né? E aí ele diz o seguinte, eu queria trazer essa fala porque me chamou muita atenção quando ele falou, ele disse, o próprio Olavo de Carvalho, o Bolsonaro não é origem de nada, ele é sintoma. Então a direita brasileira abraçou o Bolsonaro, mas isso não quer dizer que vai morrer com ele. Inclusive, por incrível que pareça, isso sempre foi dito abertamente por Olavo de Carvalho. Achei interessante esse fenômeno agora acontecendo com o Marçal, agora aí o Tarcísio voltando atrás, a gente olhar como esse fenômeno do bolsonarismo vai além do próprio Bolsonaro. O Tarcísio deve estar com medo. A frase dele que está aí na tela, me expressei mal, Chico. Palácio dos Bandeirantes está avaliando porque pode ficar uma situação complicada para o Tarcísio se o Marçal avança como um herdeiro do bolsonarismo. O Tarcísio quer ser o herdeiro. Tem outro pulando na frente, Chico? O Tarcísio ele está com debaixo daquele guarda-chuva do tal do bolsonarismo moderado, que é uma expressão criada pelo Joel Pinheiro, inicialmente na Folha, depois ele leva para a Globo News. Um defensor do livre tráfico de órgãos. Né, e até então ele é oficializado, não é na Justiça Eleitoral, mas oficializado na mídia brasileira como grande candidato da direita em 2026. O efeito Marçal dispersa, joga uma lama nessa história. Complica um pouco. Complica bastante. Olha, a força não é tanto assim.
o empresariado pode repensar. Já tem empresário do PIB assim, alto, ali da pirâmide, do alto da pirâmide, botando dinheiro no Marçal. A Faria Lima já namora o Marçal, então esse projeto de bolsonarismo moderado do Tarcísio pode ir. E para as cucuia. O neoliberalismo abraça e com as águas da absolutamente Sabesp tudo. que ele vendeu. Ele vendeu Naturaliza tudo que for necessário. O Bolsonaro teve uma grande questão, porque não nos enganemos, tá? A eleição desse ano para o Bolsonaro é São Paulo. Ele vai tomar uma surra no Rio, em outras capitais, tá? Mas se ganhar São Paulo, ganha São Paulo. Que é um 120 bilhões para gastar por ano. Sim. Você fazer a vitrine para fazer o candidato para a próxima eleição. A eleição dele é aqui. Ele não pôde colocar o candidato dele aqui, que seria o Ricardo Nunes. Não nos esqueçamos. Salles. Ricardo Salles. O Bolsonaro foi obrigado a tirar o Salles da disputa, a contragosto. Deram para o Bolsonaro um cargo de vice na chapa do Nunes. Isso é um grande acordo que foi feito com a política mais tradicional aqui de São Paulo, que envolve o grupo do Michel Temer, que ajudou a aproximação do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Lembra que o Temer manda buscar, o Bolsonaro manda buscar o Temer de jatinho aqui para falar com o Xandão no último ano de mandato? Isso tem a ver com salvar o Sérgio Moro da guilhotina, tem a ver com salvar o Sérgio Saif, tem um monte de coisa rolando por baixo. O Bolsonaro não morre de amores pelo Nunes. Nunca morreu. E o problema é que, no começo da campanha, a campanha do Nunes não queria o povo do Bolsonaro lá dentro e empurraram até o último momento. Por quê, né, Chico? É muito melhor, se você for o Nunes, ganhar a campanha sem precisar do Bolsonaro. Sim. Né? Porque aí, em 1º de janeiro, não tá o Bolsonaro batendo lá na prefeitura falando, bota o Carluxo aí, bota o Salles no meio ambiente. Você não tem dívida. Chegou num ponto que agora tá rachado. O Nunes vai precisar do Bolsonaro. Essa é a grande questão. Já confirmou, Ricardo Nunes confirmou hoje, terá Bolsonaro no horário eleitoral gratuito. Então, já vai gravar, está marcada a gravação. E vai ao 7 de setembro. E o Ricardo Nunes vai ao 7 de setembro. Ele confirmou. O Bolsonaro é que não sabe se vai. Mas então vai ter 7 de setembro. O Nunes inicialmente não pisaria no 7 de setembro. Ele está dizendo que vai. Então, se ele está dizendo que vai, é porque ele já sentiu o bafo do Marçal no cangote. E para o Bolsonaro, o Marçal, no longo prazo, ameaça. E no médio prazo, se o Marçal ganha, o Marçal segura o Tarcísio em São Paulo para uma reeleição para o governo do Estado. O Tarcísio dificilmente vai tentar se arvorar para ir para frente, porque ele não vai ter o apoio da grande base política aqui. Ele vai ter um aventureiro novo, que não nasceu debaixo da asa do Bolsonaro, que tem muita afinidade. O bolsonarismo vai plugar no Marçal também, não tenho dúvida, vai sugar ali também. Sim. Né? Não vai ficar de fora dessa briga. Agora, tá todo mundo olhando lá para frente. O Tarcísio já, assim, até para a disputa de 26, para a presidência, o Tarcísio também é um pouco reticente hoje, porque se a economia estiver segurando, o PIB crescer do jeito que vai crescer, a coisa não estiver tão caótica, para o Tarcísio não é tão interessante enfrentar o Lula numa reeleição. Porque você entra como azarão. Só o idiota do Bolsonaro não conseguiu se reeleger até hoje. Sim. Então, para o próprio Tarcísio, talvez seja interessante ele fazer mais um mandato em São Paulo e no pós-Lula ele disputar contra o Haddad, contra o Boulos. O projeto do Kassab. O Kassab tem esse projeto, que é o projeto mais racional de... Ele é jovem. E outra, ele com o Pablo Marçal. Imagina numa situação de inferno total, o Pablo Marçal ganha essa eleição. O Pablo Marçal, aqui em São Paulo, no calcanhar do Tarcísio, o governo do Estado fica sob risco. Claro. Ele não vai se aventurar no plano federal. Claro. Gente, eu queria também aproveitar para trazer mais uma vez. Nossa maestra. Eu tenho que fazer no off. Maestra. Amarrando aqui para dar um sinal para eles. Aí Leandro aqui? Demore vai e me expõe, entendeu? Sim, gente, vamos Eu sou o Bira, você é o Tomate, você é o Rubinho e aí ela parou a banda. Eu quero trazer os números da pesquisa. Guitarrista, mas precisou parar de falar isso. A gente quer ver os números da pesquisa. Porque, inclusive, a gente teve aquele... Censurado, tá escrito aqui, ó, censurado. Ai, nossa, como ele é ofuscado. Coitado, pobre homem ofuscado pelo feminismo. Vamos dar uma olhada, Demore? Eu queria ouvir você falar sobre isso, na real. Sobre os números da Quest que saíram hoje, sobre a Prefeitura de São Paulo. E na abertura, fazer uma correção aqui, a gente teve uma arte que estava mostrando ali o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal trocados, né? Esses números da pesquisa de intenção de voto. Agora a gente está com os números certinho. Então, tá vendo aí na tela? A gente tem primeiro o Guilherme Boulos, né? Na esquerda, a gente tem... tá muito pequeno aqui para mim, viu, gente? Eu sou Mas é 30 de julho, ele estava com 19%. Aí, 30 de julho, 19%. Agora, 28 de agosto, à direita, a gente tem... perdão...
o levantamento mostrando os 3 pontos que ele cresceu, né? Então, 28 de agosto, 22%, Guilherme Boulos oscilou para cima. Pablo Marçal foi o que mais cresceu, né, gente? Não tem dúvidas disso, de 13% para 19%, e o que preocupa as outras campanhas. Ricardo Nunes foi o que oscilou para baixo, 21% para 19% agora, nessa pesquisa divulgada hoje. E a gente teve o Datena caindo muito também, mais né? Perdeu, né? 19% para 12%. E a Tabata oscilou um pouquinho para cima também, né? O Datena largou já, né, gente? Também não tá nem fazendo campanha, né? Você nem mais vê ele. O Datena tá paz e amor aí, passeando. Já foi. Ele vai jogar umas ideias aí no ar e garantir. E eu acho que. Será que ele agora, garante o segundo turno? Essa é a pergunta, né? Ele teria que ficar ali nos 10 para ele vender caro, pegar uma secretaria, né? Isso. Negociar bem. Isso. Ô, Demore. É uma incógnita do segundo turno também, né? Porque a Tabata provavelmente vai apoiar o Boulos, agora o Datena é a questão. Ou ele vai ficar neutro, duvido muito que ele diga, não, eu apoio. Acho que não vai apoiar ninguém. Se for Marçal e Boulos, eu acho que ele pode apoiar o Boulos. Talvez. O grande problema do Datena no segundo turno é que o Datena volta para a TV. E aí ele volta a ter um emprego. Eu não sei se ele estando lá na Band, ele vai declarar voto para alguém, nunca fez isso. Vai estar de saco cheio da campanha, né? Sofri na campanha. Mas eu acho que o mais importante da pesquisa é que ela confirma, primeiro, confirmou a ascensão do Marçal, ponto número 1. Ponto número 2, tríplice empate. O Datafolha tinha mostrado isso também. Ponto número 3, mostra que aquelas outras pesquisas que saíram, que eu não vou nem dizer o nome de ontem para hoje, são mentirosas. Não dá. Né? Duas pesquisas mentirosas, picaretas. Essa pesquisa de hoje, a Quest, dá para levar a sério, o Datafolha e outras que estão por aí, né? Eu acho que é importante a gente constatar isso. E o Boulos não caiu nessa pesquisa. O Boulos até subiu, Demore. É importante também. Os que estão na margem, na verdade, os únicos 2 que fugiram da margem, o pessoal puder botar de novo aqui, é o Datena e o Marçal. Os únicos 2. Eles são os que fugiram da margem. O Marçal fugiu da margem subindo, aí, né? Aí, ó, o Marçal fugiu da margem subindo e o Datena, porque a margem é 3, né? E o Datena fugiu da margem descendo. O Nunes está na margem, o Boulos subiu 3, então está na margem ainda, longe, mas está na margem. E a Tabata ficou estacionada. O que é que eu tenho ouvido em relação às pesquisas, Rodrigo? É importante você trazer isso, porque isso confunde as pessoas também. Pesquisa, hoje, está muito mais barato de fazer do que estava no passado. Só que tem uma base que a gente tem que tomar que é importante. Quais são as pesquisas que os partidos contratam para tomar suas decisões nas campanhas? Ninguém leva a sério essas pesquisas que saíram ontem, hoje, Instituto, Futuro, sei lá o quê, Verdade, não sei o quê, Brás, não sei o quê. Ninguém. Isso aí é só para embaralhar o jogo. Os partidos olham aquilo e falam, cara, a gente não vai nem olhar isso aí. Se você leva isso para dentro de casa, não, tem que mudar tudo porque saiu aqui. Não tem que mudar nada. Essa pesquisa é uma bobagem. Não dá para levar a sério isso. Então essas aqui estão vindo em linha. Já ontem, conversando com o pessoal de campanha também, perguntei sobre a Tabata, né? Tanto da campanha do Nunes quanto da campanha do Boulos. Vocês acham que a Tabata, com esses ataques do Marçal, vai crescer? As duas campanhas, com as pessoas que conversam, falam, não tem nenhuma chance, Tabata vai ficar estacionada aí onde está. Chegar uns 10 no máximo, né? Vai ser isso. Talvez pegue um pouco de voto do Datena, alguma coisa assim. Então, a disputa agora mesmo, e as duas campanhas imaginam que a chance maior de qualquer um desses estar no segundo turno, hoje, está na mão do Boulos. Então, o Boulos já teria, né, uma cadeira no segundo turno. E agora vai ser a disputa Marçal e Nunes. O que farão para derreter o Marçal? Porque tinha uma expectativa. A família Bolsonaro usou 3 dias de rede social para bater no Marçal. Com a expectativa, não, isso aí em uma semana era só para dar um sustinho no Nunes. A gente dá uma assustada no Nunes para mostrar para o Nunes, você precisa da gente aqui, hein? Senão a gente vai pular. Mas aí o Nunes veio e falou que vai no 7 de setembro e vai botar lá. Então, agora a gente vai derreter o Marçal. Não está acontecendo. Não derreteu. Não está acontecendo. O Bolsonaro queria valorizar o passe dele, né? Quero valorizar o meu cartaz aqui. Ele estava sentindo desvalorizado, ele disse, né? Estava bom para ele o Marçal crescendo. Agora eu vou mostrar minha força, vou entrar lá. O Nunes vai ser devolvido para a condição de um bom concorrente de segundo turno. Não aconteceu ainda. Exato. Agora, vai começar a campanha de televisão, até um debate que muita gente faz, até nos nossos grupos internos. Bom, as campanhas mesmo fazem, né? Até que ponto televisão ainda é importante? É claro que diminuiu muito a importância. Quando a gente começou a acompanhar, eu comecei a acompanhar eleição 85 ainda, depois de 88, 89, já como jornalista e tal, era dominante completamente a televisão. Só televisão e um pouco de rádio também, né? Agora não. Agora divide bastante com rede social. Mas tem um público, não vamos nos enganar, que vai olhar a televisão. Vai ter um peso, não o mesmo de antigamente, mas pode mexer alguma coisa. E eu acho que o Lula, especialmente, as pesquisas mostram isso. O eleitor do Lula, isso se mostrava desde 2022. Você se informa preferencialmente por
Rádio e TV, eleitor do Lula. Internet, eleitor do Bolsonaro. Tem uma diferença aí. Tem uma diferença. Por isso que ainda não tem nada decidido. Não tem. Não e tem. o Lula entrando na campanha, na televisão, vai colar no bolo. Não estou dizendo que o bolo vai explodir de voto, mas pode ganhar alguma coisa. Eu acho que a tendência do Boulos até subir um pouco com a televisão e manter isso que ele tem hoje, que dá 25% dos votos válidos, e crescer um pouquinho. E o Marçal, se desidratar o Nunes, vai crescer também. Né? Podem ir os dois chegar perto de 30% para o segundo turno, por exemplo. Pode. Só para encerrar a história, porque tem a questão da rejeição também, né? É, importante. A última pesquisa que saiu, que eu não lembro qual que era, se foi a Atlas, teve uma questão ali que foi considerada por uma dessas campanhas principais, que eu não posso falar qual é, mas enfim, uma das campanhas considerou um erro metodológico porque apareceu o Boulos com mais rejeição do que o Marçal. Só que isso era uma avaliação geral, não foi feita uma avaliação das pessoas que conhecem o Marçal. Então o pessoal não tem rejeição com o Marçal porque não o conhece. Não foi feita a pergunta entre as pessoas que conhecem, olha, você conhece esse, então você rejeita... Não, foi uma avaliação geral. E aí me falaram ontem que é um pouco a rejeição do Marçal, como ele ainda não é tão conhecido quanto os outros, tem um pouco a história do queijo suíço. O queijo suíço é aquele queijo que tem as bolinhas de ar dentro, né? Então tem vários vazios que não tem queijo ali. Então o queijo suíço é paradoxal porque quanto mais cresce o queijo, menos tem queijo, né? Porque as bolinhas crescem também, né? As bolinhas de ar. Então, não necessariamente o maior queijo suíço é o queijo que tem mais queijo. Então a expectativa também das campanhas é que quanto mais cresça o queijo suíço do Marçal, mais bolhas de ar formam ali dentro, porque as pessoas o conhecem e falam, esse não. Esse não, ele não é tão conhecido quanto o Boulos, ele não é tão conhecido quanto os outros. Muito bom, Agora, Demore. muito rápido, é um perigo para a campanha do Ricardo Nunes se o Marçal sobe mais um pouquinho e fica... Eu acho que ele arrasta o antipetismo da cidade de São Paulo para ele. Sim. Se o Ricardo Nunes perde essa condição do anti-PT em São Paulo, do anti-esquerda, adeus. Sim, é Que consolida ali, beira 30 junto com o Boulos e Aí tchau, prefeito. É Bay Nunes. Muito bem, Demore, eu vou me despedir de você agora. Tá bom, censurado. Com muita tristeza no coração. Censurado. Mas você não vem aqui no N2, né? Aí fica difícil. Não vem o suficiente. Tem que vir mais. Tá bom? Lei da mordaça. Obrigada por hoje, querido. Valeu. Obrigado, gente. Essa última foi muito boa pra gente conseguir olhar o cenário, né? Obrigadaço. Beijos. Gente, vamos falar um pouquinho também sobre Galípolo? Eu acho que Demore vai ficar aqui no estúdio mesmo? Não, né? A gente pode liberar ele. Beijo, Demore. Falaram, pode levantar isso aí, é censura. Aqui é tudo ao vivo, entendeu? Não tem essa de, a gente vai fazer corte de câmera. Não, Demore pode sair, gente. Aqui a gente estava num papo muito bom na nossa mesa redonda. Mas tem uma outra notícia importante de hoje que acabou, né? Que assim... O Lula fez esse anúncio em meio a essa reportagem da Folha de São Paulo que saiu, as coisas acabaram ficando um pouco divididas, né? Não deu para dar a ênfase devida a essa história, mas o presidente Lula indicou o economista Gabriel Galípolo para presidir o Banco Central. A gente falou sobre isso na abertura, Rodrigo trouxe aqui um pouco do perfil dele, né? Ele é diretor de política monetária do Banco Central, é um nome próximo ao presidente Lula. O presidente Lula já fez diversos elogios, né, ao Galípolo, dizendo que ele é um menino de ouro. E, segundo a imprensa, o mercado recebeu bem a notícia. O Galípolo ele já vinha fazendo um trabalho ali com a Faria Lima e com o mercado também, de mostrar, olha só, eu não sou um personagem aqui à esquerda, eu sou palatável, né? Ele sabe jogar o jogo do mercado financeiro também. Indicação agora precisa ser aprovada pelo Senado, ainda não tem data para essa sabatina acontecer, mas o Galípolo deve substituir o Roberto Campos Neto, que fica no cargo até dezembro. Então, o Fernando Haddad fez esse anúncio hoje e a gente traz aqui um pouquinho desse perfil de quem é Gabriel Galípolo. Vamos colocar aqui na tela? Ele tem 42 anos de idade, foi professor universitário, presidiu o Banco Fator até 2021, entre 2017 e 2021. Foi o número 2 do ministro Fernando Haddad no Ministério da Fazenda e ele hoje, como eu disse, é o atual diretor de política monetária do Banco Central. A gente já teve até reações, por exemplo, o Armínio Fraga, Chico, que foi presidente do Banco Central no segundo governo do Fernando Henrique, ele disse: o nosso país
tem uma certa dificuldade de aprender. Não podemos repetir a Dilma. Ele já trouxe na conversa, assim, como vai ser um desastre, né? Impressionante, assim. Foi automático, foi só divulgar o anúncio. Ele tá gostando, então, desse juro que porque ele tá falando dos cortes de juros, né, da época da Dilma. Tá travancando a vida do Brasil, gente. Bota ele lá num balcão de uma microempresa para ele ver o que é bom um juro desse. Num balcão de uma loja, num balcão de uma padaria, no balcão de quem trabalha. Pô, ficar ali na jogatina da Faria Lima é fácil. Bota atrás de um balcão para pagar funcionário, para comprar matéria-prima, para fazer o pão, para contratar garçom, ser dono de um bar, de uma bodega, de uma coisa no Brasil. Se ele gosta desse juro alto aí. Gente, mudando agora completamente a pauta. Para quem achou que eu estava tentando censurar Leandro Demore, é porque a gente estava abrindo caminhos para a Heloísa Vilela, que estava nos esperando na China, gente. Meu Deus do céu! Ela tá lá numa comitiva convite do governo chinês, agora em Chengdu, né, uma cidade de 16 milhões de pessoas lá no meio do país. Elo, boa noite para você, bem-vinda, querida. Boa noite. Boa noite, querido. Bom dia. Para você é bom dia. Começando a clarear. O dia já vem raiando. Fizemos a Elô O dia já vem raiando, eu tava... Não, é assim mesmo, eu tava só ouvindo aí, enfim, quando eu voltar vai ter muito assunto pra gente discutir. Mas eu queria contar pra vocês que essa cidade aqui é uma das cidades mais antigas da China. E vejam só, vou dar uma rodadinha aqui com a câmera pra vocês verem. Veja só o que é essa cidade, das mais antigas da China, tem mais de 2.000 anos essa cidade. Esse cruzamento que vocês estão vendo aqui, dessas avenidas super largas, isso não é o principal cruzamento da cidade, é só um cruzamento da cidade, que são quase todos assim. Essas avenidas enormes, super largas, super assim, o trânsito das pessoas é muito tranquilo. Elô, é muito impressionante. Eu vou só pedir, acho que foi a hora que você moveu o celular, o áudio picotou um pouco, mas acho que deixando parado ele vai voltar a ficar bem. Desculpa, você estava falando que o cruzamento é só um deles e é impressionante assim, o volume, o tamanho da cidade, né? Isso, é impressionante o planejamento, essas avenidas super largas, né? Essa coisa assim que é muito moderna, numa cidade que é tão antiga. E aí... eu estava conversando com o pessoal que mora aqui, essa cidade, do jeito que vocês estão vendo agora, isso aqui tem 13 anos, 14 anos. Isso não aconteceu assim nos últimos 100 anos. E a China, em 3 anos, de 2011 e 2013, gastou mais cimento do que os Estados Unidos gastaram em todo o século XX. Para vocês terem uma noção da velocidade de construção e crescimento que esse país atravessou. Então, Chengdu, ao mesmo tempo, tem uma represa que controla o volume de água do rio, porque ela está aqui na beira do rio Yangtze, que é um dos principais rios da China, e para controlar enchentes e distribuir água, fazer irrigação, várias coisas. Esse sistema de 2.000 anos funciona até hoje, é a mesma barragem construída há mais de 2.000 anos, está aí funcionando perfeitamente até hoje. Então, eu estou falando disso porque a China tem um projeto há 11 anos em andamento que é chamado a Nova Rota da Seda, que está construindo ferrovias, Elô, portos, temos um mapa. Você quer explicar em cima dele? A gente tem um mapa aqui para dar uma explicadinha. A gente vai colocar aqui na tela também. Eu acho que a Elô não consegue ver a tela, né? Então, só para dizer aqui, a gente vai colocar aqui na tela, mostrando que em preto... Eu vejo sim. Não, é outro mapa, na verdade, gente. Essa é onde a Elô está agora. O que eu quero mostrar é esse mapa da rota, agora sim, da nova Rota da Seda. Essas linhas em preto, né, seriam os trens e as rodovias, e em azul, essas rotas pelo mar e portos. É isso, né, Elô? Coisa impressionante, Heloísa, esse mapa, né? O tamanho desse projeto chinês. Acho que era até legal manter o mapa na tela enquanto a Elô fala um pouquinho, né, gente? Isso aí. Boa. Vai lá, Elô. É isso, é um projeto gigantesco de abrir a circulação de mercadorias, ampliar o comércio que a China vem fazendo. E tem um lado muito interessante, porque os países que aderem ao projeto, eles ganham infraestrutura, quer dizer, é uma relação de troca e de investimento, mas que deixa no país
uma coisa palpável, que é um porto novo, uma estrada nova, uma ferrovia nova. E os acordos são feitos com cada país, dependendo dos interesses e do poder de barganha de cada país. O Brasil vem falando em aderir à Rota da Seda, através daquela ferrovia transoceânica que ligaria o Rio de Janeiro até o Peru, passando ali por Roraima, né, indo por cima para evitar os Andes, que facilitaria a vida do agro e teria como exportar para a Ásia usando o Pacífico. Então você sairia do Atlântico para o Pacífico, né, e seria uma rota importantíssima para o agronegócio. Mas esse projeto até hoje não saiu do papel. Ele é avaliado em 100 bilhões de dólares e a China teria interesse, então, em investir nesse projeto. E seria a porta de entrada do Brasil na iniciativa da Rota da Seda, que é a grande iniciativa da China, que ela vem tentando divulgar para todos os países. Inclusive, está acontecendo aqui nessa cidade o Fórum Internacional de Mídia da Rota da Seda. Eles reuniram aqui num centro de convenções, gente, gigantesco. O negócio, as coisas aqui na China têm uma dimensão que a gente fica de boca aberta, né? É um centro de convenções que, assim, na entrada a gente chegou, um grupo de jornalistas brasileiros, já ficou todo mundo embasbacado só de chegar na entrada. Tem 180 Mas ela reuniu países, representantes... né, 180 mídias de 73 países. Então, são jornalistas de 73 países, todos convidados pelo governo da China. Isso significa o quê? Com transporte pago, hospedagem, alimentação. Olha o investimento que a China está fazendo para divulgar essa iniciativa e tirar, assim, como é que não é a má impressão, é os mitos e os preconceitos que envolvem essa iniciativa, porque os Estados Unidos fizeram muita campanha contra essa iniciativa. Sim, dizendo que é um projeto de criar dívida nos países, deixar os países presos em dívida, uma série de coisas que foram ditas, inclusive especialistas americanos desmontaram. Eu entrevistei uma especialista americana que desmontou toda essa argumentação, ela é da Johns Hopkins University, e desmontou tudo isso. Mas a campanha é forte, né? Elô, vocês sabem que os Estados Unidos não deixam por menos. Falando em campanha forte, eu queria citar aqui uma operação que parece que não tem a ver, mas tem a ver com isso também. Luciano Huck... Elô, você está aí na China, olhando coisas, mas eu vou ter que te trazer esse personagem. Luciano Huck foi à Ucrânia, entrevistou o Zelensky, para o Zelensky falar mal do Lula, o famoso, e o PT, hein? E o PT? E o Lula, hein? É o famoso meme que entrou ali. E aí, no meio, o Zelensky deu um jeito de colocar e a China, hein? A China não é democrática, disse o Zelensky pro Luciano Huck, né? O Luciano Huck esqueceu de perguntar se o Zelensky foi reeleito, porque ele vai ficando ali nessa cadeira de presidente, de camiseta e tal, do jeito que ele gosta de aparecer. Mas ele fez um ataque à China, mostra que continua incomodando. E o Zelensky, a gente sabe que é um quadro pago, né, e bancado hoje pela OTAN e pelos Estados Unidos. Então, você viu a frase que ele falou para o Luciano Huck? O Brasil, por que o Brasil é amigo da China, que não é democrática, é amigo da Coreia, é amigo de não sei mais quem, que não são democráticos e tal, né? Então, deu um jeito de estocar a China. Incomoda demais, eu acho, esse cinturão, né, que é essa nova rota da seda que a China vem montando, né? Ô, Rodrigo, o que aconteceu na África, por exemplo? Os chineses começaram a construir ferrovias, estradas, portos inteiros, né? Então, isso incomodou os Estados Unidos de uma maneira, porque eles nunca tiveram relações comerciais com a África, de modo que deixassem na África algo para o país, né, concreto, que ele pudesse dizer, bom, tudo bem, a gente entregou muitos minérios, muitos produtos que eles queriam, mas ficamos com alguma coisa. Não tem. Então agora eles estão correndo atrás e começando a oferecer outro tipo de negócio para o continente africano para fazer frente ao avanço gigantesco que a China já tem
no continente. Eles estão muito atrasados. Então, é o que os chineses chamam de ganha-ganha, né? Relação ganha-ganha. Se todo mundo está ganhando, eu não sei. E se o ganha-ganha é 50-50, também não sei. Mas, como eu disse, depende de cada país negociar o que lhe interessa. E é nessa ideia da soberania que os chineses operam. Se o país disser, não, eu vou ganhar só 20% aí, problema do país. Mas se jogar duro e exigir mais, com certeza vai conseguir mais. Então, é mais ou menos essa ideia de que a soberania é que decide o que vai acontecer. Muito bem, Elô, você agora que já está aí no seu amanhecer, no comecinho, né, de dia, Elô que está no futuro. Bom trabalho por aí, querida. A gente se fala de novo em breve para você contando as novidades pra gente das suas aventuras aí, né? De trabalho na China. Um beijo pra você, Elô. Beijo, obrigado. Beijo, Elô. Tchau. Gente, a gente viu, né, o amanhecer. A imagem estava belíssima de onde estava a Elô ali. Mas é um trânsito silencioso. Bem... Muito bom. A gente tem mais notícia boa para trazer aqui também, gente, porque a gente, né, é bom a gente também poder terminar o ICL Notícias segunda edição falando de coisa boa. A gente teve a abertura dos Jogos Paralímpicos lá em Paris. Hoje, delegação brasileira chegou em peso, um recorde de 280 para atletas e também está buscando um recorde de medalhas, né? A gente espera que... Aí a gente vai fazer bonito, o Comitê Paralímpico está esperando entre 70 a 90 pódios e uma 8ª colocação no quadro de medalhas. Então, o Brasil é potência. Essa que é a projeção. No Japão, a gente chegou a conseguir, né, 72 pódios, com 22 ouros, 20 pratas e 30 bronzes, terminando a competição na 7ª posição lá no quadro. Então, se a gente continuar nessa toada... Vamos ficar ali entre quinto e décimo, né? Uma posição interessante. Então, vem coisa boa aí pela frente para a gente comentando pelos próximos dias. Mais notícia boa, porque esse final de programa a gente está trazendo só notícia boa. A gente vai ter replay da aula do professor Bresser Pereira. Que o foi muito boa, hein? Na abertura do programa. Foi incrível a aula online com ele. A gente aprendeu né, o que o Brasil nas últimas décadas, qual foi a política neoliberal no nosso país, as consequências de tudo isso, né, para o nosso desenvolvimento. E agora essa aula está com o replay liberado. Uma das maiores autoridades de economia no Brasil, o professor Bresser Pereira, foi ministro da Fazenda, enfim. Ele, nessa aula, o fracasso neoliberal, apresentou diversas alternativas também para a gente poder ter um futuro mais sustentável na economia e um caminho mais justo também, né? Então, se você quer assistir, você pode garantir em icln2.com.br. Essa é a última chance, daí acabou, não tem mais jeito, para assistir essa aula exclusiva e online, gratuita. Se inscreve em icln2.com.br. A gente agradece a sua audiência e também lembra que hoje tem provocação histórica. Então, você se mantém aqui no nosso link para poder acompanhar o professor Lindener Pareto, que está conversando com a Matilde Ribeiro sobre combates ao racismo, né? Em prol da igualdade racial aqui no Brasil. Ele que vai conversar com ela a partir de agora, às 7h30 da noite. Tá bom pra vocês. Vejam provocação. Como é que ele fala? Não consigo. Provocação histórica. É a elegância do professor Lindener. É isso. Que bacana. E a gente acompanha a partir de agora. Papo cabeça, assim, pra aprender mesmo. Sim, maravilha. Toda provocação histórica é uma aula. É isso aí. Então vamos nessa. Amanhã a gente tá de volta a partir das 7h da manhã com Desperta. À noite também vamos estar aqui trazendo análises e todas as notícias importantes do dia. Boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite para toda a nossa comunidade CL que nos acompanhou até aqui e até amanhã, gente. Até amanhã. Buenas. A aula com o professor Bresser Pereira foi histórica. Finalmente as pessoas poderam entender o que é essa história de neoliberalismo e por que ele distribui tanta miséria e injustiça. Mas isso ensinado por um dos maiores professores do nosso tempo, um ex-ministro da Fazenda, uma referência em economia. E ele mostrou uma vivacidade, uma lucidez e uma força de pensamento aos 90 anos que são inspiradoras. Muita gente está pedindo para poder assistir a aula novamente.
E muita gente que não assistiu está pedindo para de qualquer maneira poder assistir essa aula. Então a notícia boa é que a gente liberou o replay e ele vai ficar por pouco tempo disponível para você poder assistir. Essa aula inédita, histórica e maravilhosa para entender qual o grande problema que a gente vive e quais alternativas para a gente superar esse modelo. E no final, uma surpresa que a gente preparou para o pessoal que assistiu e que vai ser válida para você também. Um presente que acho que você vai gostar. Boa aula!